certo, que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou até agora na companhia do Jornal Gente, com a Thaís Freitas, o Pedro Campos, Cláudio Humberto, com a Sônia Blota, o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na tela da Band News TV. Programação que amanhã você volta a acompanhar a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora. Eu sou o Heitor Fredo e convido você até agora, a partir de agora e até as 11h30 da manhã, a fazer parte do nosso Giro da Informação com os destaques de Campinas, região metropolitana, interior de São Paulo, mas equipes atentas em todo o Brasil, em todo o mundo, para você não perder nada do que acontece nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Muito obrigado a você que nos acompanha em FM 85.7. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos acompanha ao vivo pelo portal bandmulti.com.br, o mais dinâmico, mais ágil da região, com a aba ao vivo para você acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Uma ótima quinta-feira quem está conosco pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Um ótimo dia a quem nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já nos acompanha, você que já está inscrito no nosso canal, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação também. Você que ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva, deixe seu like e aproveite também o espaço do chat ao vivo para participar do nosso Manhã Bandeirantes, que a partir de agora também tem o WhatsApp liberado para a sua mensagem, a informação do que acontece no seu bairro, a prestação de serviços no seu caminho para o trabalho, na sua volta para casa, o seu comentário, a sua sugestão de pauta, tudo isso é muito bem-vindo pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos com Leandro Lopes na mesa de som, a central técnica a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. E uma quinta-feira em que Campinas ainda se recupera do temporal que ontem atingiu a cidade, do final da tarde até o início da noite, com um volume muito grande e uma chuva com um acumulado que passa dos 85 milímetros em 72 horas. É um volume que preocupa e faz com que algumas atitudes sejam tomadas nesta quinta-feira. Por exemplo, a Prefeitura de Campinas já anunciou o fechamento dos parques na região central da cidade. Neste momento, estão fechadas a Lagoa do Taquaral, que é o Parque Portugal, está fechado o Bosque dos Jequitibás, o Lago do Café, o Bosque Chico Mendes e o Bosque da Paz, e o bosque que também está numa área que foi totalmente tomada pela água. O acumulado de chuva está acima até do que normalmente é o suficiente para fechar os parques e bosques da cidade. É um decreto que foi publicado em novembro do ano passado e dispõe sobre a operação Chuvas de Verão. Os parques e bosques, se chegarem a um acumulado de 80 milímetros em 72 horas, não serão abertos. No caso de Campinas,
85 milímetros é o acumulado e só nas últimas horas a chuva foi muito intensa. A medida vai ser reavaliada após 24 horas. Então, nesta quinta-feira toda, Lagoa do Taquaral, Bosque do Jequitibás, parques fechados. Amanhã uma nova análise vai ser feita pelo risco de quedas de árvore e o manejo é feito sempre que for necessário pelo risco de alguma árvore de grande porte, principalmente, cair em um local de grande acesso. Ontem, 14 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil em Campinas, 13 alagamentos em imóveis e uma erosão em via pública. E ainda na manhã de hoje, atenção motorista que nos dá carona pela região central de Campinas. 2 interdições em importantes avenidas de Campinas. A Francisco Glicério, no cruzamento com a Avenida Orozimbo Maia, e tem interdição ainda neste momento às 10h06 na Rua Delfino Sintra, no cruzamento com a Avenida Barão de Itapura. A INDEC está no local, sinalizando para o motorista a melhor rota de desvio e monitorando os pontos suscetíveis a alagamentos em comunicação direta com a Defesa Civil Municipal. As equipes de manutenção de galerias de águas pluviais da Secretaria de Serviços Públicos estão indo para esses 2 pontos, o cruzamento da Glicério com a Orozimbo Maia e o cruzamento da Rua Delfino Sintra com a Avenida Barão de Itapura, para dar início às intervenções e começar a limpeza com urgência para, quem sabe, ainda antes do fim do nosso Manhã Bandeirantes, ainda na hora do almoço, a gente trazer a notícia de que esses pontos já estão liberados. Os alagamentos dos 13 imóveis aconteceram no Parque Taquaral, 7 casas foram alagadas no Jardim Eulina, teve também alagamento no Jardim Leonor, no bairro Novo Campos Elíseos, 2 residências no bairro Chácara Primavera e uma na Vila Costa e Silva. A previsão de hoje é para mais chuvas fortes, principalmente no período da tarde. Recomendação por parte da Defesa Civil para que você tenha em mãos sempre o telefone 199 para caso de emergência, 193 no caso de necessidade de socorro imediato por parte do Corpo de Bombeiros e evitar os locais que historicamente alagam em Campinas, evitar o local que tenha placas de sinalização que informem que o risco é de alagamento. Então, para você ter a informação também de quais foram os pontos que ontem alagaram e que hoje estão novamente suscetíveis a problemas estruturais, eu sei que o campineiro já imagina quais são, mas eu tenho a lista completa de todos os alagamentos registrados ontem, incluindo no estádio Moisés Lucarelli, que resultou no atraso do jogo entre Ponte Preta e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Ontem teve alagamento no cruzamento da Orozimbo Maia com a Avenida Brasil, num outro trecho da Orozimbo Maia com a Paula Bueno, sentido Centro-Taquaral. Teve alagamento na Vila Lemos, na Praça Agenor Oliveira, que é homenagem ao Cartola. Teve alagamento no bairro Proença, na Princesa do Oeste, cruzamento com a Ayrton Senna, que é quase acesso, a ligação entre os 2 estádios, Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro. E ainda na Princesa do Oeste, ontem também teve alagamento na Princesa do Oeste, no trecho em frente à padaria Piracã. Avenida Anchieta com a Barreto Leme, na Anchieta na altura da CPFL. A Delfino Sintra com a Orozimbo Maia. Também teve o trecho entre a Professor Luiz Rosa e a Orozimbo Maia. Na Barão de Itapura, cruzamento com a Cândido Gomide. Na Orozimbo Maia com a Dr. Carlos Guimarães. Terminal Mercado também ficou embaixo d'água na Benjamin Constant, assim como o Cartódromo no Taquaral e a região do Curtume. Mas hoje, reforçando a informação, são 2 os locais ainda interditados que o motorista deve evitar na manhã desta quinta-feira. A Avenida Francisco Glicério, no cruzamento com a Orozimbo Maia, e a Rua Delfino Sintra, no cruzamento com a Barão de Itapura. Para esta quinta-feira, tem uma outra previsão que deve também fechar parcialmente a Avenida Aladino Selme. Isso se a chuva der uma trégua e tiver condições da obra acontecer. A obra da Aladino Selme, que é próximo ao aeroporto dos Amarais, ligação também entre a cidade de Campinas e Sumaré através do Matão, região ali do São Marcos.
Bloqueio previsto para hoje na altura da Avenida Maria Luísa Pompeu de Camargo. Motorista deve seguir pela Maria Luísa Pompeu de Camargo, acessar a via Orlando de Oliveira, Tereza Clemente do Prado e Angelina Guiderri para depois voltar ao trecho da Ladino Selme. Isso se a chuva der uma trégua. Se continuar chovendo, a obra deve ser suspensa. É uma obra conduzida pela Sanasa e aí não tem como você quebrar o asfalto, mexer com esse maquinário se as condições climáticas forem desfavoráveis. Pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista, boas as condições. Neste momento, apenas uma garoa no trecho da Anhanguera e da Bandeirantes também. Mais cedo choveu mais forte, mas não o suficiente também para provocar grandes problemas para o motorista. Na pista sentido São Paulo, a melhor opção é pela rodovia dos Bandeirantes. Você vai enfrentar trânsito livre até a chegada às marginais, aí não tem jeito, tem o quilômetro 17 já no Paraianda como reflexo do congestionamento na marginal Tietê. Mas na Anhanguera tem congestionamento no trecho de Jundiaí, reflexo da lentidão na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que leva o motorista para cidades como Itu, Cabreúva e Itupeva. Então, a melhor opção para o motorista sentido São Paulo é utilizar a rodovia dos Bandeirantes. No sentido interior, boas as condições nas duas direções. Na rodovia Santos Dumont, boas condições também para quem está a caminho de Indaiatuba ou para quem está chegando a Campinas. No corredor Dom Pedro, o motorista deve ficar atento apenas no trecho da João Cerezer em Jundiaí, que dá acesso ao sistema Anhanguera Bandeirantes. Mesmo problema da Anhanguera. A lentidão é na Dom Gabriel e isso traz reflexos também ali no trecho próximo ao Unip. Agora, na rodovia SP-340, na Campinas Mogi, o motorista faz uma boa viagem, o mesmo vale para 101 a Campinas Montemor. 10 horas da manhã, 12 minutos. Tem operação da Polícia Federal em andamento agora em Campinas no combate ao tráfico internacional de animais e o tráfico caseiro também. É a Operação Arca de Noé 2, um trabalho conjunto da Polícia Federal com o IBAMA. Crimes de criação e comércio ilícito de animais silvestres com vendas pela internet. Estão sendo cumpridos agora 9 mandados de busca e apreensão em Campinas, Guarulhos, São Paulo, Sorocaba, Votorantim, Rio Claro e na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A investigação teve início a partir de dados que foram obtidos depois da prisão em flagrante de um homem em abril do ano passado, no cumprimento da primeira etapa da Operação Arca de Noé. Na ocasião, esse homem de 34 anos foi preso por criar e manter ilegalmente um cativeiro com dezenas de cobras, aranhas, lagartos, tartarugas e vender esses animais através das redes sociais. A prisão levou a informações sobre quem são os compradores, quem alimenta o tráfico de animais, como esses animais são transportados e as negociações que acontecem até mesmo fora do país em alguns casos. E entre as informações apuradas, foi identificada essa extensa rede que agora está na mira da Polícia Federal. Os suspeitos podem responder por diversos crimes ambientais, conforme as condutas forem apuradas. Tudo está sendo averiguado agora, documentos sendo apreendidos e também animais sendo resgatados desses cativeiros. 10h14, e a Polícia Federal também teve uma outra operação no combate à pirataria das ondas do rádio. Uma rádio irregular foi fechada pela Polícia Federal após a identificação de que os sinais estariam atrapalhando viaturas da polícia, sinais de aviões para o contato com as torres no aeroporto e outros problemas, como, por exemplo, as rádios que operam no FM e sofrem com a interferência do som. O repórter Igor Val acompanhou essa operação e conta todos os detalhes pra gente a partir de agora. A operação teve como alvo uma rádio clandestina que funcionava no Parque Secap, em Valinhos. Durante a ação, as equipes foram em 2 endereços, uma estação de rádio e outra antena de radiodifusão. O responsável pela rádio clandestina não foi encontrado, mas todos os equipamentos foram apreendidos e levados para o prédio da Polícia Federal em Campinas. A rádio clandestina foi fechada e todos os materiais apreendidos vão passar por perícia a fim de continuar essa investigação, identificar e localizar
localizar o responsável pelo local. A investigação da PF, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Anatel, começou em 2023, com o objetivo de combater atividades irregulares de radiofrequência que operam sem autorização. As ondas piratas interferem nas ondas de rádio e ainda reduzem a qualidade de emissoras legais com interrupções e ruídos. A Polícia Federal interfere nessas situações porque essas interrupções atrapalham a comunicação de aeroportos, táxis e também da polícia. Para a rádio funcionar de forma legal, precisa de uma autorização do Ministério de Comunicação e também da Anatel. A pena prevista para quem pratica atividades clandestinas de telecomunicações pode chegar a 4 anos de prisão. 10h16. Você sabia que no Brasil, que é um país que nós sabemos que tem a fama, e não é à toa, de ser uma das nações onde nós mais pagamos impostos, 95% das empresas pagam mais tributos do que deveriam? Esse é o assunto que nós vamos trazer depois do intervalo no nosso trabalho de multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do nosso projeto Band Negócios. Você é meu convidado, minha convidada para esse bate-papo com José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Acetif. A gente vai conhecer um pouco mais da história de vida, da trajetória desse empreendedor e desses dados. Como assim? As empresas estão pagando mais impostos? Como fazer para equilibrar as contas e ficar com tudo em ordem também com o governo? A gente conta isso para você em 2 minutos e meio aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A produção de frutas, legumes e verduras e a alta procura acabam abaixando o preço desses produtos. Isso porque as condições climáticas dessa época do ano favorecem o plantio do hortifruti, o que acaba impulsionando a economia desse setor. O mercado de hortifruti das centrais de abastecimento de Campinas recebe uma maior oferta desses produtos, o que aumenta junto com a procura do consumidor por alimentos mais refrescantes, típicos do verão, como o maracujá e o limão. Na semana entre os dias 20 e 27 de janeiro, o quilo do abacate geada teve uma variação de menos 14% no seu valor dentro dos mercados. Além disso, no mesmo período, o quilo do maracujá azedo teve uma variação de menos 12% e do limão Tahiti de menos 9%. Segundo o gerente de mercado e agricultura da Ceasa, esse é o melhor momento para aproveitar produtos de qualidade com valores mais acessíveis. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que está conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós estamos dentro do projeto Band Negócios em parceria com a Band Mais TV e a Rádio Bandeirantes Campinas. Chegando agora para falarmos um pouco mais sobre as questões econômicas do nosso país e principalmente dos empreendedores e das empresas brasileiras. Sou Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia aqui dentro do projeto Band Negócios e o assunto hoje é algo que nós não conseguimos fugir de jeito nenhum, ainda mais estando no Brasil. Estou falando sobre impostos.
Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que no Brasil, um país que nós sabemos que tem também a fama de ter uma carga tributária muito alta, 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. O que muita gente não sabe é que sim, é possível recuperar esses impostos pagos a mais para o caixa das empresas. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado nesta edição do Band Negócios, também dentro do programa Manhã Bandeirantes, é o José Guilherme Sabino, fundador e CEO da Assertif, uma das maiores empresas brasileiras em mineração de dados tributários. Sabino, muito obrigado por atender o nosso convite, estar conosco aqui dentro do Band Negócios, dentro do programa Manhã Bandeirantes. Prazer recebê-lo, um bom dia para você. Heitor, o prazer é meu, muito bom dia a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui no Grupo Bandeirante de Comunicação. Primeiro, uma curiosidade, o que significa o conceito de mineração de dados tributários, que é o carro-chefe do Grupo Assertif? O conceito parte do seguinte princípio. As empresas têm um volume de dados hoje, obrigações acessórias, que elas precisam transmitir isso para a Receita Federal. Então, todas essas informações para o Grupo Assertif são dados essenciais para o trabalho da Assertif, que é mineração, revisão e recuperação tributária. Então, essas informações dos últimos 5 anos é um volume colossal de dados. Então, tudo isso para a Assertif são dados fiscais e tributários aonde nós deixamos as empresas em compliance tributário. A partir desses dados que nós verificamos se as empresas estão em compliance ou não. E esse número é impressionante. Quando a gente fala de 95% das empresas, é quase toda a economia brasileira. Que impostos em geral que as empresas pagam e que não deveriam fazer parte dos custos? Vamos lá. 95% das empresas elas pagam erroneamente por alguns motivos. O primeiro motivo é interpretação errônea da legislação. O segundo motivo, aplicação das alíquotas erroneamente. Então, partindo disso, o nosso manicômio tributário, que são a legislação tributária hoje, então, cada estado tem uma legislação, cada município tem uma alíquota, os impostos federais, PIS, COFINS, tem decisões no judiciário e na própria Receita Federal distorcidas, ou seja, isso faz com que as empresas não consigam acompanhar todas essas informações, essas decisões. Porque o que pode ser crédito por uma empresa nem sempre é crédito para outra empresa. Então eu costumo dar sempre um exemplo, Heitor, num cliente nosso que tem planta industrial no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. A planta no Brasil ele tem 40 pessoas para tomar conta da área fiscal. Nos Estados Unidos ele tem uma pessoa e no Canadá ele tem uma. Então, partindo disso, a gente já vê que o manicômio tributário nosso é gigantesco. E isso surgem diversas possibilidades para as empresas recuperarem esse dinheiro que foi pago indevidamente. Quando nós falamos pago indevidamente, vale lembrar que todas as empresas têm um direito constitucional de reaver esse pagamento indevido ou a maior. Isso é um ponto. Segundo ponto é, quando a gente fala em pagamentos indevidos, todas as empresas elas são obrigadas a pagar o imposto. Isso não significa que elas não tenham que pagar. Não, todas as empresas têm que pagar o imposto. Só que ela tem que pagar o que é certo, o que é correto e o que é líquido e certo. Então, a partir desse princípio, as empresas elas têm que fazer essa revisão periódica dos últimos 5 anos para verificar se foi pago erroneamente, se foi pago indevidamente, enfim. E normalmente, que nem você citou o dado, 95% das empresas pagam indevidamente, essas empresas têm dinheiro escondido nas suas escritas fiscais tributárias. A partir daí, gera-se um fluxo de caixa para a empresa importantíssimo. Vale lembrar que as compensações têm que ser de créditos líquidos e certos. E o governo não faz muita questão de avisar a empresa que ela pagou a mais, né, Sabino?
Eu costumo falar que a Receita, quando você paga mais, ela não te avisa. Agora, se você paga menos, ela vem atrás. Vem como um leão. Ela tem 5 anos para te cobrar e normalmente ela te cobra, porque hoje tudo é eletrônico, né? Hoje toda a fiscalização, praticamente toda a fiscalização, ela é eletrônica, né? Não tem mais aquele negócio, vou fazer um trabalho de recuperação tributária, vou chamar a fiscalização. Não, isso não existe mais. Hoje a Receita tem o controle absoluto das informações. Então, hoje, a Receita ela quer que você pague corretamente, né? Ela não quer que você pague a mais, porque se você paga a mais, vai gerar um processo interno dentro da Receita, né? Que ela vai ter que fiscalizar essas compensações, né? Corroborar essas compensações ou glosar as compensações, ou seja, então ela pega pessoas internas do corpo da Receita Federal para fazer essas checagens. Se você está recolhendo corretamente, isso é automaticamente verificado. Então, isso gera eficiência para as empresas e gera eficiência para a Receita também Federal. Então, se todos os entes estiverem em conformidade tributária, isso é bom tanto para as empresas quanto para o país. Ou seja, desburocratiza, gera menos custos para o sistema como um todo. Mais eficiência. E mais dinheiro sobrando, exato, circulando entre as empresas. Na economia, com certeza. Agora, nós estamos, Sabino, às vésperas de começar a sentir os impactos da reforma tributária. Ela, de alguma forma, vem também para corrigir essa questão? A reforma tributária, a nosso ver do Grupo Assertif, ela vai ter o mesmo impacto a longo prazo que o Plano Real. Ela vai trazer uma estabilização tributária no Brasil. Ela vem para simplificar o pagamento dos impostos, né? Ela vem dar transparência para o consumidor, né? E ela é baseada na não cumulatividade. Então, a reforma tributária, a cadeia toda você vai acumular crédito e compensar esses créditos, né? Então, toda hoje a parte da reforma tributária, ela veio para simplificar e trazer maior eficiência na arrecadação, né? E as empresas, elas têm que começar a se preparar já para a reforma tributária, porque ela já foi aprovada, agora faltam algumas regulamentações, e as empresas, com a reforma tributária, elas vão ter que ter eficiência econômica, né? Elas não vão mais poder depender de benefício fiscal. Em 2033 acabam os benefícios fiscais. Então, empresas que têm sem distribuição em outro estado, por exemplo, vão ter que fazer uma análise detalhada se vale a pena esse sem distribuição ficar em outro estado por causa do benefício fiscal. Porque o recolhimento do imposto com a reforma tributária vai ser no destino. Então, vou dar um exemplo para vocês. Streaming. Hoje, as empresas que têm streaming recolhem o imposto na sede da empresa, né? Agora não. Com a reforma tributária, o imposto vai ser recolhido no domicílio do assinante. Então, por exemplo, um assinante de um streaming aqui em Campinas, o imposto vai ficar em Campinas. Um assinante de São Paulo vai ficar em São Paulo, um assinante da Bahia vai ficar na Bahia. Então, o recolhimento do imposto no destino vai trazer também maior arrecadação, em alguns estudos, para os municípios e para os estados. Então, as empresas elas têm que se prepararem para isso, né? Primeiro, verificar, fazer uma análise da logística, né, de distribuição dos produtos. Analisar toda a sua cadeia de fornecedores, né? Analisar o seu fluxo de caixa. Porque com a implementação do Split Payment, que vai ser a ferramenta de arrecadação que está sendo desenvolvida, as empresas não vão, em regra geral, não vão poder mais trabalhar com dinheiro do imposto. Exemplo, hoje nós fazemos uma venda, eu recebo o dinheiro da venda mais do imposto e no mês subsequente eu recolho esse imposto. Com o Split Payment, na hora que tiver a liquidação financeira, o imposto vai já para o Estado, para o município, para o governo federal, no mesmo momento, e você recebe só o dinheiro da sua mercadoria. Então, as empresas não vão conseguir trabalhar com esse imposto. Isso vai fazer com que haverá uma menor sonegação e uma maior arrecadação. No início, você falou que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. E com a reforma ela vai continuar, né? A alíquota de referência de 28%, ela vai ser a maior alíquota do mundo de impostos. Porém, com a diminuição da sonegação, com o recolhimento
com a menor inadimplência, a tendência dessa alíquota é diminuir. Agora, por que ela ficou alta? Por causa das exceções. Então, tivemos muitas exceções na reforma tributária. Isso faz com que outros setores vão ter que pagar para essas exceções. Então, por isso que a alíquota também de referência ela ficou elevada a 28%. Então, as empresas hoje elas vão ter que trabalhar com a parte tributária, a parte fiscal, a parte financeira, a parte de tecnologia da empresa em harmonia. Porque elas vão ter que se falar para definir qual o melhor planejamento estratégico, o melhor planejamento de venda, seu preço de venda, seus contratos. Então, tudo vai ter... A reforma tributária vai ter um impacto brutal na economia brasileira. Então, a partir de 2033, quando ela estiver implementada 100%, há uma expectativa de aumento de 10% do PIB. E isso é brutal para a economia brasileira. Então, ao nosso ver, na transição, haverá uma discussão judicial maior. Também haverá, ao nosso ver, ajustes legislativos no meio do caminho, que já está previsto também na reforma. Então, o ano que vem começa o período, o ano teste da reforma, né? Em 2027 ela começa a valer. Então, o ano que vem nós vamos ter uma ideia dessa alíquota de referência de 28%. Se ela vai ficar em 28%, se ela vai diminuir, enfim. Mas nós vamos saber realmente a partir de 2027, quando o jogo começa, vamos dizer assim, apita o início do jogo em 2027, Heitor. As empresas, na sua visão, Sabino, conseguem fazer essa leitura ou muitas delas vão somente quando o jogo começar a entender que a bola já está rolando? Heitor, a bola já está rolando. Né? As grandes empresas já estão se mexendo, né? Mas muitas empresas não estão se mexendo ainda. Porque qualquer mudança que você pegar para fazer numa empresa, você não faz em 6 meses. Se uma empresa decidir sair de uma cidade para ir para uma outra, isso 6 meses é pouco tempo. Né? Então, o planejamento tem que começar já. Né? A Certif lançou um simulador dos impactos da reforma tributária e nós estamos vendo assim, um negócio assim, brutal. Tem empresas que vão ter impacto de custo de 100 milhões de reais na largada. Então, assim, como é que eu diminuo esse custo meu? É com planejamento estratégico, com planejamento tributário, com planejamento societário, com recuperação de créditos tributários, enfim. Isso tudo tem que estar posto na mesa. E isso é já, não é ontem, é já, não é amanhã, é já. Então, assim, as empresas elas têm que ficar atentas, principalmente as médias e as pequenas. As grandes, elas já estão se mexendo. Muitas grandes ainda não, mas a maioria já estão. Mas as médias e as pequenas, elas têm que começar a procurar assessoria imediatamente, porque isso vai ter um impacto. E se ela não tiver eficiência econômica, ela vai quebrar. Se ela não tiver fluxo de caixa, ela vai quebrar. Então, assim, benefício fiscal, a empresa depende de benefício fiscal, vai acabar. Então, isso, 10 anos passa rápido. Não é? É rápido. Então, isso, as empresas têm que se precaver, estudar e entender o seu negócio. Porque a partir do momento que você entende o seu negócio, às vezes você fala, esse produto não tenho mais interesse em vender. Isso aqui não me gera lucro. Vai aumentar o meu custo. Esse eu vou continuar vendendo. Enfim, esse eu posso diminuir preço, esse eu posso aumentar preço. Enfim, todos esses estudos têm que ser feitos já. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar esse papo com José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif, dentro do nosso Band Negócios, parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Band Mais TV e também na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos seguir falando sobre tributação no país, mas conhecer um pouco também da história do Grupo Assertif, do Sabino, que começa bem cedo, vendendo limões com 9 anos de idade. A gente vai entender um pouco mais como essa criança empreendedora se torna hoje uma referência também no mercado brasileiro. Continue conosco. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação para você aqui no Band Negócios. Manhã Bandeirantes.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas, para a gente conhecer um pouco mais sobre as histórias que movimentam a nossa economia, que fazem também a nossa região, o estado de São Paulo ser essa referência não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o nosso continente. E o nosso convidado hoje é o José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Acetif. Ele já está há 23 anos à frente do Grupo Acetif e começou muito cedo, começou muito jovem mesmo. Hoje, o Grupo Acetif já recuperou mais de 3 bilhões de reais para empresas brasileiras de todos os segmentos. Mas essa história começa no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, aos 9 anos, vendendo limões para ter o seu próprio dinheirinho. Sabino, como é que você transforma esse limão numa limonada de 3 bilhões de reais? Vamos lá, Heitor. A história é muito... Cada pessoa tem uma história de vida, né? A minha, eu sou nascido em Ribeirão Preto, né? Que nem você citou. A gente tinha um vizinho lá em Ribeirão que o pai dele tinha uma fazenda. Então o pai dele chegava da fazenda com limão, né, laranja, etc. A gente pegava o limão, fazia os saquinhos e ia vender no sinal para comprar bala, ficha de fliperama, etc. E ainda sobrava um dinheirinho para tomar um sorvete, etc, etc. Mas isso despertou uma veia empreendedora em mim, né? Assim, eu sou descendente de libanês, né? Então acho que também está um pouco no DNA aí essa parte de vendedor, né, pela parte comercial. Mas aí, a partir do limão, depois eu vendi colchão também, um colchão japonês na época, chamado Kenkopato, nem sei se existe hoje, enfim. E depois prestei faculdade, passei em Direito, fiz estágio em escritório de advocacia na época, na área tributária, e eu percebi que tinha muitas demandas judiciais nessa área tributária há 23 anos atrás, né? A partir daí eu falei, mas também é possível fazer o levantamento desses créditos na área administrativa, né? E fazer o uso desses créditos administrativamente. Então, a partir daí, eu mudei para São Paulo, criei a Certif, trouxe um time de 2 pessoas com capacidade técnica e começamos a desenvolver um trabalho na época que a gente denominava como análise dos impostos diretos, que o foco nosso era imposto de renda e contribuição social. Num livro que chama-se LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real para Empresas do Lucro Real.
E aí, na época, nós fomos conquistando um cliente, né? O foco nosso eram grandes clientes, então, assim, bancos, indústrias que estavam no lucro real. E aí nós fomos fazendo essa trajetória da Certif de 23 anos. Em 2005 para 2006, eu fiz uma venda de uma parte da Certif para o ex-presidente da TIM, que veio fazer a startup da TIM na época da privatização do sistema Telebrás, que é um francês, que trouxe novas capacidades para a Certif, novas competências, né? E a partir daí nós começamos a aumentar o flanco de trabalho da Certif. Então, hoje, na parte tributária, nós fazemos e analisamos praticamente todos os impostos. Então, todos os federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, estadual e ICMS. O municipal e ISS nós não atuamos nessa área. Tá? Mas no decorrer da Certif nós pegamos várias crises, né, no Brasil, né, em 23 anos, aí, muitas crises, e isso faz com que a gente seja perseverante, né, e acredite no seu sonho, né, na verdade, né, que fez com que a gente teve, mesmo passando por algumas dificuldades na trajetória, como todo empreendedor no Brasil passa, fez com que a gente não desistisse. E hoje o Grupo Assertif é um dos maiores grupos nessa área de mineração e recuperação de dados tributários do Brasil. Já passou 4 bi, tá, Heitor, de recuperação. Tem mais suco esse limão. Mais de 3.500 clientes, entre grandes empresas, médias e pequenas, né? Nós atendemos todas as empresas com a mesma excelência, seja ela pequena, média ou grande, multinacional, capital aberto e capital fechado. Mas hoje o grupo ele é composto por 7 empresas, né? Então nós temos a Certif Tributos, que faz toda essa parte de revisão, recuperação tributária. Nós temos uma empresa de tecnologia, de ferramenta da gestão da saúde tributária na empresa, que é uma ferramenta de assinatura mensal, né? Nós lançamos a parte financeira do grupo Assertif, que é a Certif Pay, que nós antecipamos os créditos tributários para os nossos clientes, né? Isso foi uma inovação que nós trouxemos para o mercado, né? Nós somos a primeira e a única a fazer esse tipo de antecipação, né? Desse crédito tributário, sendo ele líquido e certo, né? Temos uma corretora de seguros que nós montamos também para fazer um cross-selling com os nossos clientes para as ações tributárias, ações trabalhistas, seguro-garantia e etc. Entre outros todos seguros, que hoje virou uma corretora full broker já. Somos um dos maiores players do mercado na área de levantamento e recuperação de depósito recursal e judicial. Né? Por incrível que pareça, muitas empresas esquecem esse dinheiro, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil ou em outras instituições financeiras custodiantes, né? E agora lançamos o simulador do diagnóstico da reforma tributária. Então, assim, o grupo, graças a Deus, a gente cresce ano a ano. É um grupo hoje com mais de 132 pessoas. É um corpo bem capacitado, que nós valorizamos o capital humano, independentemente da tecnologia embarcada no grupo Assertif, né? Hoje, a tecnologia na área de recuperação ela é meio, ela não é fim, né? Porque se não bastava as empresas contratarem só os RPs e aí já fazia todo esse trabalho de recuperação, né? Então, a tecnologia na Certif ela é meio, na Certif Tributos, nas outras áreas ela é fim, nessa empresa de tecnologia, que é a Smart Discover. Enfim, então o Grupo Assertif hoje está bem posicionado. Nesses 23 anos, nunca tivemos uma glosa por parte da Receita Federal dos créditos levantados e recompensados pela Certif. Nós fazemos toda a parte... Que não basta você levantar o crédito, Heitor, né? A partir do momento que você levanta o crédito, tem uma segunda etapa que ela é muito importante, que são as retificações das obrigações acessórias. E isso é um volume de informações que, se você erra, mesmo que o crédito esteja correto, a Receita vai identificar como incorreto. Então, essa etapa de compensação e retificação ela é
tão ou mais importante do que o levantamento. Então, hoje, a Assertif trabalha com vários escritórios de advocacia para fazer essas implementações das ações judiciais tributárias que eles ganham, né? Então, a Assertif ela tem essa filosofia de parceria e essa filosofia que sozinha não faz nada, né? Se a gente não tem time, a gente não faz nada. Se a gente não tem pessoas que vistam a camisa, a gente não faz nada. Então, a gente está sempre apoiando as pessoas e valorizando esse capital humano que cada dia, na nossa visão, ela vai ser mais importante, porque a tecnologia está aí, ela vem, a inteligência artificial já está aí, né? Ela vem para ajudar, né? E agregar e gerar eficiência. Porém, ela não vai substituir o capital humano, ao nosso ver. Né? Assim a gente espera também, né? Então, porque senão todo mundo vai ficar desempregado. Não temos chip ainda na cabeça para sermos chamados de inteligência artificial. Sabino, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando agora tem o sonho de empreender. Talvez nunca se tenha falado tanto de empreendedorismo no Brasil, mas também tem muitas pegadinhas, muitos vendedores de sonhos que às vezes acabam fazendo com que esse jovem que se inspire numa história como a sua acabe entrando por caminhos perigosos. Quais são as principais dicas, aquele cuidado básico e a importância da educação financeira para quem quiser também empreender no Brasil? Primeiro, se você tem um sonho, corra atrás dele. Porém, não basta você ter o sonho, né? Para você realizar o sonho, todo empreendedor no Brasil começa ele mais uma pessoa ou ele sozinho, né? Então, busque apoio. O Sebrae é um belo apoio para você começar a empreender. Fazer um planejamento da sua empresa, um planejamento estratégico. O Sebrae dá esse apoio. Então, se você tem um apoio, né, de alguma instituição pública, se você tem um conhecimento financeiro, um planejamento financeiro, saber identificar o que é fluxo de caixa, o que não é fluxo de caixa, o que é retirada, o que não é retirada, o que é lucro, o que é prejuízo, né? Como investir, ter esse planejamento financeiro, porque a maioria das empresas que abrem, elas fecham em 2 anos, né? Então, assim, se você, primeiro, tentar identificar um produto ou serviço de uma necessidade, às vezes é local, né? Muitas empresas no Rio de Janeiro surgiram na favela, uma necessidade local da comunidade. Tem várias empresas assim. Então, se você identificar a necessidade local, né, que seja simples, né, não tente complicar o seu produto, né, o seu serviço. O óbvio parece simples, mas ele é o mais difícil. Então, o óbvio, para você enxergar o óbvio, eu diria que é o mais importante você enxergar o óbvio. E não desistir, seja resiliente, persistente, né? Não desista, dificuldades terão, obstáculo terá, porém, se você acredita no seu serviço, acredita em você, acredita no seu produto, busque parcerias, né? Sozinho também você não faz nada, tente arrumar a distribuição, né, desse produto e serviço. Tem um exemplo clássico, né, que aconteceu há mais de 30 anos no Brasil, né, ou até mais, 40 anos. A Pepsi entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, né? Ela, na época, perdeu não sei quantos milhões de dólares. Ela voltou com distribuição de outra companhia cervejeira brasileira. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha um produto, mas não tinha distribuição. Então, tenha distribuição também. E isso você faz através de parcerias, acordos comerciais, enfim. Isso que é importante, eu acho que para um empreendedor. Nós conversamos com José Guilherme Sabino, CEO do grupo Assertif, nesse projeto Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas. Sabino, muito obrigado pela sua disposição, por conversar com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. Um grande abraço, sucesso a você, ao grupo Assertif. Muito obrigado.
pela atenção. Heitor, muito obrigado aí ao Grupo Bandeirantes de Comunicação e a todos os ouvintes que tiveram essa paciência de nos escutar. Foi muito bom esse papo aqui dentro do Band Negócios, e você continua sempre muito bem informado no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado pela sua companhia e continue conosco, porque na Band você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Educação estendeu o prazo para a matrícula dos alunos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A data final seria nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, mas agora vai até a segunda-feira, dia 3 de fevereiro. A mudança foi anunciada após atrasos da pasta, tanto na divulgação do resultado para os concorrentes, como no envio da lista de aprovados para cada universidade participante. Antes do Ministério anunciar a extensão do prazo, pelo menos 9 universidades federais já haviam suspendido provisoriamente as matrículas dos alunos aprovados pelo SISU, por não terem recebido a lista dos aprovados. O prazo para quem ficou em segunda chamada escolher em qual das listas de espera vai permanecer, no entanto, permanece o mesmo. Termina no dia 31 de janeiro. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Urgente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Urgente, na Band TV. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 54 minutos, 10 Opa, agora sim, 10h54. Daqui a pouco nós vamos aqui no Manhã Bandeirantes falar um pouco mais sobre a chuva que caiu na cidade de Campinas, na região metropolitana. Saber sobre a previsão, porque o alerta segue até o próximo domingo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o capitão Oswaldo de Andrade, que é o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para a gente entender se esse alerta
é válido para toda a região metropolitana, para a cidade de Campinas? Quais são as condições climáticas que devemos ter neste fim de semana? Mas a partir de hoje, a chuva continua, hein? Falando em chuva, impactos do temporal, a Prefeitura de Montemor anunciou que vai isentar a cobrança do IPTU dos imóveis que ficam nas regiões afetadas por enchentes já nesse ano de 2025. O rio Capivari transbordou no final de dezembro do ano passado. Isso provocou enchentes que são históricas também na cidade. A medida está em conformidade com uma lei municipal de 2019. Ela atinge regiões como a Vila Farid Calil, Jardim Santa Cândida, o Centro, Condomínio Francisco Potim, a região do Jardim São José, o Jardim Progresso, Jardim Capoavinha, Chácaras Pindorama, Chácaras Planalto 1 e 2. Eu acho que eu já fiz reportagens em todos esses bairros para falar de problemas de obras que não foram concluídas, falta de asfalto, rio que transborda. Pindorama eu já fiz, Capoavinha eu já fiz, Progresso eu já fiz, Santa Cândida eu já fiz, Farid Calil, infelizmente, quando chove, é histórico também em Montemor. E eu não estou falando de semana passada não, tá? Tô falando de reportagem já há mais de 10 anos e os problemas continuam rigorosamente iguais. Os proprietários que quiserem solicitar a isenção devem ir até a sede da Prefeitura de Montemor, apresentar CPF, RG, número de inscrição do imóvel, que pode ser encontrado no próprio carnê do IPTU, e registros que mostrem a real situação do imóvel após o alagamento. Fotos, vídeos gravados pelo próprio celular do morador. Às 10 horas e 56 minutos, seguem ainda os bloqueios em Campinas de duas avenidas importantes por conta das chuvas de ontem, hein? Campinas ontem foi muito atingida pelo temporal. Você que acompanha a Bandeirantes estava ontem ouvindo o jogo entre Guarani e Mirassol, Mirassol e Guarani, enquanto as informações eram atualizadas também pela nossa equipe de jornalismo, pelos repórteres. O jogo da Ponte foi atrasando, e Campinas teve uma chuva de 59,2 milímetros em 2 horas na tarde de ontem. O índice foi registrado pelo CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. O CEPAGRE na Unicamp, que nós trazemos todos os dias aqui os dados. Inclusive, neste momento, por exemplo, o CEPAGRE está marcando 25 graus em Campinas. A umidade relativa do ar está em quase 87%. Cheirinho de chuva no ar. Máxima prevista para essa quinta-feira, 26 graus. Estamos com 25, então temos uma quinta gelada com instabilidade e a camada atmosférica, assim, com possibilidade de desenvolvimento de tempestade a qualquer momento. Hoje já choveu, uma garoa já caiu sobre a cidade de Campinas, mas ainda sem problemas, e assim continue nesta quinta-feira, porque ontem foram 8 imóveis alagados, 13 pontos da cidade que também sofreram alagamento. A Indec precisou bloquear ontem a Avenida Heitor Penteado, no Taquaral, na altura do Cartódromo. Também outras ocorrências, eu trouxe já a lista dos pontos que ficaram alagados, mas tem outros locais também, como por exemplo o Hospital Mário Gatti. O sistema de drenagem não suportou o volume de água. Mesmo com barreiras, o pátio de acesso ao raio-x ficou inundado. Então o atendimento no Mário Gatti precisou ser redimensionado para uma outra área, mas a prefeitura afirma que não houve interrupção no atendimento. Ninguém deixou de fazer o exame raio-x, ninguém deixou de ser atendido, mas foi preciso remanejar esse trabalho para outras salas. A equipe de limpeza atuou, e é sempre o pessoal que da linha de frente precisa ser valorizado, porque está ali tomando chuva, com água às vezes na canela, mas trabalhando duramente para que as pessoas não sejam prejudicadas. Ao lado do Mário Gatti, Hospital Infantil Mário Gatinho, também ocorreram alguns pontos de goteiras, e a empresa que realizou a obra do Mário Gatinho já está fazendo a manutenção. A prefeitura afirma que isso não vai ter custos para o cofre público, porque a obra ainda está em garantia. Não houve interrupção no atendimento. Nesse momento, tanto o Hospital Mário Gatti quanto o Hospital Mário Gatinho estão normalmente atendendo a população.
Mas os locais que precisam de uma atenção a mais continuam com as equipes vistoriando Defesa Civil, INDEC e as demais secretarias e segue uma interdição parcial no cruzamento importante da Avenida Francisco Glicério com a Avenida Orozimbo Maia. Um outro ponto também que está ainda parcialmente interditado é a Rua Delfino Sintra, no cruzamento com a Avenida Barão de Itapura. Paralelo a isso, seguem os trabalhos nas casas que ficaram alagadas no Parque Taquaral, no Jardim Eulina. O Eulina foi o mais atingido. 7 casas. Eulina fica ali próximo ao CT da Ponte Preta, próximo ao acesso para Campinas Montemor, para SP-101. E ali foi um bairro que 7 casas estão ainda sendo vistoriadas para saber se não teve nenhum dano estrutural, além da perda do material, que infelizmente é um prejuízo para essas famílias. Tem também vistoria no Jardim Leonor, no novo Campos Elíseos, na Vila Costa e Silva e o bairro Chácara Primavera, onde foram 2 as casas que ficaram tomadas pela água na tarde e noite de ontem. E há previsão para mais chuva nesta quinta-feira e este alerta segue até o final de semana. Para a gente falar mais sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com o capitão Oswaldo de Andrade, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Capitão, muito obrigado por conversar com a Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Um bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Qual é a previsão para a região metropolitana de Campinas de quinta-feira até domingo, por favor, capitão? Olha, todo o estado, né, ele está num sistema de alerta para chuvas fortes e chuvas constantes, né, desde segunda-feira até domingo. Estamos com um gabinete de crise montado aqui no Palácio dos Bandeirantes, com representantes, né, de diversas agências, diversos órgãos, corpos de bombeiro, DR, concessionárias de energia, para que, em um caso de um desastre, né, o acionamento e a conversa com essas agências fique de uma forma mais rápida para solucionar os problemas. Então, a previsão é de vir mais chuva até domingo, principalmente na região aqui, da região metropolitana de São Paulo, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Mas, né, região de Campinas, também estamos prevendo chuvas fortes. Tivemos uma chuva ontem, né, alagou diversos bairros, como foi comentado, Taquaral, Jardim Eulina, Jardim Leonor, Novo Campos Elíseos, ali também na Orozimbo Maia. Foram diversos pontos de alagamento, né, que tivemos apoio aí dos agentes municipais de Campinas para ofertar o apoio à população. Fica, né, às vezes a perda material da casa, do comércio, do veículo que foi atingido pela água, só que o mais importante é a vida, né? Então fica o alerta para a população estar sempre, né, ciente do que vai acontecer. E como que fica ciente? Acompanhando, né, as redes sociais da Defesa Civil, @DefesaCivilSP, também, né, os boletins meteorológicos que soltamos, ou que o agente municipal solta aí na sua cidade, e a rádio, né, a televisão, são formas de comunicação que chegam para a população de uma forma muito rápida, né? Então agradeço já também a oportunidade de poder falar aqui no Manhã Bandeirantes para levar um pouco de informação para a população. Nós é que agradecemos ao capitão Oswaldo de Andrade o registro feito pelo CEPAGRE da Unicamp aqui em Campinas, capitão, 60 milímetros em 2 horas. Às vezes a gente tem dificuldade para entender o volume dessa chuva, a dimensão dessa chuva, 59,2 milímetros para ser mais exato, em 2 horas. É um volume acima do que é esperado mesmo para um período de verão? Olha, é um volume considerável sim, né? Nós tivemos aqui, a título de comparação, em São Paulo, na sexta-feira passada, foram 80 e poucos milímetros em 1 hora. E isso foi o recorde já registrado em 1 hora, né? Entre 15 e 16 horas tivemos 86 milímetros. Então 60 milímetros em 2 horas também é um número bem considerável, né? Não há um sistema de drenagem que suporte tanta água em um período curto de tempo, né? Nossas cidades, elas foram crescendo de forma desordenada, de forma muito rápida, né? E a infraestrutura da cidade era difícil comportar todo esse crescimento. Então chega na rede de drenagem,
para absorver toda essa água dessa bacia hidrográfica e acaba não suportando, tendo essas complicações. Lembrando que Campinas, no dia 26 de dezembro, foi o primeiro município aqui no estado em que nós enviamos o alerta da Defesa Civil, aquele alerta que ficou piscando, né, nos celulares de muitas pessoas aí de Campinas. Não chegamos a emitir um novo alerta ainda para Campinas, agora em 2025, só que se for necessário enviaremos, né? Já enviamos, por exemplo, ontem para 11 municípios diferentes aqui do estado de São Paulo, mais concentrados aqui na faixa leste do estado, né? Só que é uma tecnologia que a gente percebeu uma grande receptividade da população, né? A população, ela recebeu esse alerta e não se colocou em risco, não saiu de casa, adiou a saída do trabalho para não se expor ao risco. Ou se eventualmente estava, né, em um deslocamento, foi acometida por um desastre, a pessoa ela recebe a orientação do que fazer ou também do que não fazer. Campinas, com a chuva de ontem, ainda está com solo encharcado, os locais onde há árvores, por exemplo, bosques, parques, estão fechados. É uma cautela que a prefeitura toma sempre que há um volume de chuva desse porte num intervalo muito curto. Capitão, qual é a importância de nós ficarmos atentos quando a chuva começar com mais intensidade? O solo está úmido, há o risco de raio. Qual o risco da gente se abrigar embaixo de uma árvore, que às vezes é natural, você tentar se esconder da chuva? Qual o risco de procurar uma árvore nesse momento, capitão? É muito interessante, né, esse ponto que você comentou sobre o raio, porque o Brasil é um país que cai muito raio, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma incidência muito grande de raios. E geralmente, às vezes, eles vêm antes das chuvas, né? Então, começou a escutar a formação de raio, dos trovões, né? Antes da formação da chuva, não se abrigue embaixo de postes, né? Às vezes tem um poste ali que é uma pequena cobertura para chuva, ou de árvores, pois elas atraem os raios, né? É a mesma coisa que você estar num descampado, num campo, numa praia, que é muito comum também, e a pessoa ela ser a única coisa ali possível no ambiente e ela vai atrair esse raio. E é muito perigoso. Em ocorrências de raio, deve-se sempre buscar um local adequado, ou seja, uma estrutura construída ali que vai ter o sistema de proteção para descarga atmosférica, né? O famoso para-raio, que vai levar toda essa energia lá para a Terra e a pessoa não vai ser acometida por esse raio. Bem lembrado, é muito perigoso, né? A gente tem ocorrências de chuva, além dos raios, os ventos também, né? E os ventos acabam, às vezes, danificando e levando, né, a queda de árvores, de galhos. Por isso é uma boa orientação que a prefeitura faz de fechar, né, alguns parques, alguns locais onde possa ter quedas e eventualmente machucar as pessoas. Capitão Osvaldo, para a gente finalizar, quem precisar do trabalho da Defesa Civil, tomara que não, mas com a chuva que está prevista entre hoje e domingo, quais são os canais de comunicação e como a gente pode também solicitar socorro se for necessário? Olha, numa situação de calamidade, desastre, ligue imediatamente 199, Defesa Civil, ou 193 para o Corpo de Bombeiros, né? Siga a gente nas redes sociais, @Defesa Civil SP, para acompanhar os boletins meteorológicos e também as dicas, né, do que fazer e do que não fazer. A prevenção é sempre o melhor caminho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês, porque a informação salva vidas e vocês nos ajudam a levar esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo aí para a população. Nós aqui agradecemos, capitão Osvaldo de Andrade, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe da Defesa Civil, capitão. Bom dia, bom trabalho. Agora, 11h08, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou hoje uma entrevista coletiva, a primeira delas em 2025 com a imprensa, informou a Secretaria de Comunicação Social. É raro, tá, o presidente, de repente, dizer quero falar alguma coisa. Essa entrevista está acontecendo agora. Vamos a Brasília acompanhar um trecho também com a nossa equipe da Band News TV. Vamos saber, afinal, o que provoca a convocação da imprensa na entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Civilizada possível, da forma mais democrática possível, com crescimento sustentável, com distribuição de renda e com a maior política de inclusão social que esse país já teve conhecimento.
E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Na verdade, foi quase que uma reconstrução das coisas do país para que a gente pudesse fazer o país voltar a funcionar, o país voltar a ser respeitado no mundo, o país voltar a ser um país que tenha importância no cenário político internacional. E é isso que nós agora queremos trabalhar com o povo brasileiro. Eu tinha até pensado que no segundo mandato eu ia fazer uma manhãneira, como fez o López Obrador no México, todo dia, 6 horas da manhã, das 6 às 8, conversar com a imprensa. Mas eu achei que aqui no Brasil a cultura nossa não permite, porque nem vocês terão pergunta todo dia, nem eu terei resposta todo santo dia. Então é melhor... Presidente, a gente tem pergunta todo dia para fazer pro senhor, pode ficar tranquilo. É o presidente Lula tentando arrumar uma agenda positiva depois da popularidade baixa apontada na pesquisa Quest nesta semana. Então, se algo quente, produtivo, útil aparecer nessa entrevista coletiva, a gente vai contar para você aqui no Manhã Bandeirantes. Agora, presidente, pode falar direto com a imprensa, porque o que não falta é pergunta para o presidente da República. O que não faltam são mensagens chegando pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493, agradecendo ao Rodrigo que está conosco também. Ele até perguntou por que ontem não teve alerta no celular da Defesa Civil. O capitão Oswaldo explicou para a gente que não houve ainda a necessidade, mas se tiver um alerta de chuvas extremas, de risco grande, aí nosso aparelho celular vai apitar, vai gritar. Assustou, cara, que susto que Campinas tomou no dia, que foi a primeira cidade que o celular apitou. Parecia que era um apocalipse, mas é bom, é importante, porque aí você, independente de estar distraído ou não, independente de estar com fone de ouvido, teu celular vai gritar. Você pode estar no meio de uma chamada, pode estar no cinema. Eu fico imaginando quem estava no cinema na hora que o celular tocou, assistindo aqueles filmes de terror tenso, sabe? Que tá a instantes de tomar o susto do fantasma que tá vindo atrás da janela. Daqui a pouco o celular de todo mundo começa... Mas tem que tocar sim, porque a informação é fundamental na hora em que um temporal começa a cair sobre a cidade. A Noêmia conosco. Bom dia, Noêmia, para você. Ela escreve que chuvarada, hein? Heitor, o povo tem que ter obrigações e deixar os seus quintais limpos, suas plantas sem água acumulada, calhas, ralo, porque com essa chuvarada toda, a tendência é aumentar o número de mosquito da dengue. Perfeita avaliação, Noêmia. Deixem os profissionais da vigilância entrarem nas suas casas para ajudar vocês. Por aqui, no Jardim Chapadão, ela conta... Aqui são poucas as pessoas que permitem, hein? Uma pena e um perigo, né, Noêmia? Tomara que a consciência faça parte da próxima campanha do mutirão também. As mensagens também no nosso canal do YouTube, a Rafaela Mancini Pacheco escrevendo que a saúde em Campinas está reforçando a vacinação contra a febre amarela para grupos em áreas de maior risco e para os viajantes. Também conosco o Isael Venâncio Loretti, desejando bom dia pra gente. Tem um ponto de iluminação pública com lâmpadas queimadas. 4 protocolos abertos e ninguém faz nada. Vila União, Rua Paulo Viana. Tem lâmpadas que ficam acesas durante o dia, lâmpadas apagadas à noite. E ele também fala o seguinte, também na Vila União os bueiros estão entupidos próximos às praças. Isso é caminho para alagar, né? Isso é um problemaço, Isael, que tomara seja resolvido o quanto antes. A mensagem aqui do Gilberto Doratioto. Bom dia para você, Gilberto. Vou repassar para nossa equipe técnica também aqui essa situação que você conta pra gente. Agradecendo a Maria. Bom dia para você, Maria. Final do telefone 0895. Ela disse que estava dirigindo, ouvindo a Band. Quando você falou da rádio pirata, entrou outra rádio no lugar. Parece perseguição, né, Maria? Às vezes isso acontece. Inclusive uma rádio... conhecida na cidade. É o fim. Eu faço aqui também o meu retorno pelo FM 85.7. Daqui de onde nós estamos, mas eu tô dentro da rádio, né? Daqui de onde nós estamos não tem interferência no 857, mas dependendo de onde você estiver trafegando, de onde você estiver circulando, pode ter alguma antena de rádio pirata por perto que ela vem
atravessando o sinal de uma rádio regularizada. E isso não é só nosso, é problema para todas as rádios que estão aí sobrevivendo, porque o rádio no Brasil hoje é um guerreiro. E aí a rádio pirata acaba trazendo essa interferência, mas o risco maior, é claro, é com aeroportos, e Campinas, próximo à região de Viracopos, vira e mexe, fecham alguma rádio pirata, e também com a comunicação de viaturas, ambulâncias, porque o sinal é via rádio também. A mensagem do Edmilson, final 9884. Oi, Edmilson, bom dia para você. Pronunciamento do presidente já é propaganda política para 2026, e como você falou, preocupações com a popularidade, aumento dos combustíveis, que consequentemente levará ao aumento do preço nos mercados. Aliás, como não estava acompanhando o programa nos últimos dias, como é que está a novela do secamento da Lagoa do Taquaral? Não tem mais secamento, Edmilson. Tiraram as secas e, por enquanto, elas não devem ser recolocadas. Tem mensagem de áudio chegando também para a gente trazer a opinião do nosso ouvinte. Depois vamos girar outros assuntos aqui nesta quinta-feira. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Que chuva ontem, hein? Pesado, hein, DJ? Já tivemos piores, mas ontem realmente alagou o campo lá da Ponte Preta, né? Eu fui no jogo ontem e apesar da falta de respeito que o Corinthians teve em atrasar, né? Depois da liberação do jogo, nós tivemos uma imagem linda de se ver que é o futuro da Ponte Preta, né? Eu me refiro, quando liberaram os jogadores da fila para continuar aquecendo, a molecada foi bater bola com os jogadores, uns 30 segundos, 1 minuto assim. Isso é legal. Mas foi bonito de ver Elvis driblando com a molecada, Diogo Silva defendendo o chute da molecada, brincando com eles, antes de voltar ao aquecimento. Isso aí foi muito legal. Mas falando sobre as chuvas, eu acho que eu vou pegar uns barcos assim para alugar na Princesa do Oeste, né? Porque olha, alagou um monte de locais ontem em Campinas, árvores que caíram, né? Algumas coisas que aconteceram que sempre acontecem e não deveria acontecer, na verdade. Mas a única pergunta é, as obras do piscinão, como é que estão? A todo vapor? Com chuva ainda não estão? Quando ficam prontas? E também, vai resolver alguma coisa na Princesa do Oeste? Ou só para aquele prédio bonito, né? Do lado do piscinão, atrás ali da Pestalozzi. Vocês viram? Tem uma torre construindo e tem assim um lindo, nossa, maravilhoso aquele prédio lá. Quem puder passar lá e ver, vocês vão ver que é uma maravilha. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Bom, ainda em obras, né? O primeiro piscinão é justamente esse, próximo à Pestalozzi, próximo ao centro de treinamentos do Guarani. E ele vai demorar um tempo ainda para ficar pronto. Para essa chuva de agora, esquece. Para esses períodos, janeiro, fevereiro, março, esquece. Janeiro já acabou, né? Para 2026, quem sabe fique pronto. Mas com chuva a obra fica paralisada, né? Tem muito para onde correr também. Nós estamos em contato aqui ainda com a Prefeitura para sabermos a atualização, a última delas aqui às 10h48, sobre os bloqueios que acontecem em Campinas. Tem manutenção em afundamento, houve reparos na rede de água, agora a etapa de cura do concreto. Não há ainda como estimar o prazo para o final da obra nos 2 pontos de bloqueio, na Barão de Itapura, esquina com a Delfino Sintra, e na Glicério, esquina com a Orozimbo Maia. Então ainda continuam essas interdições parciais. Agora, hoje teve um acidente feio em Campinas, hein? Um casal de idosos ficou ferido depois de uma queda de um barranco na rua Regina Nogueira. Regina Nogueira é Vila Formosa. Eles estavam nesse veículo, o carro pede o controle, eles pedem o controle da direção, caem de um barranco de cerca de 2 metros de altura. O casal estava indo para o centro de saúde do Jardim São Vicente. Nossa, é do lado. Estava pertinho de onde aconteceu o acidente. Eles foram resgatados com consciência, ferimentos leves, estavam ao lado de um centro de saúde, mas eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento do São José, por uma precaução, para realmente fazerem os exames, saber se está tudo bem. Então, o guincho foi tirar o carro do barranco, nesse momento já foi retirado esse automóvel,
Susto muito grande, prejuízo material sim, mas pelo menos está tudo bem com esse casal de idosos. Às 11h19, depois eu volto com o giro da participação dos nossos ouvintes, porque eu tenho uma reportagem aqui que eu quero muito que a gente coloque também para você saber o que está acontecendo no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE tem como presidente Márcio Postman, ex-candidato a prefeito de Campinas, um nome forte nacionalmente no Partido dos Trabalhadores e que vem sofrendo há algum tempo, eu diria desde que assumiu em 2023 o cargo, vem sofrendo pressão interna, principalmente por técnicos, profissionais de carreira do IBGE. Teve protesto nesta semana, tem cobrança praticamente todos os dias e tem reportagem do Sandro Barbosa que conversou com alguns funcionários do IBGE e com o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. Você vai entender um pouco desse imbróglio e do que está por trás das cobranças a Márcio Postman, nome indicado pessoalmente pelo presidente Lula, mas que não agrada o IBGE. Sandro Barbosa conosco no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Com 89 anos de história, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística enfrenta uma de suas maiores crises. O problema começou com a nomeação de Márcio Postman para a presidência do órgão em 2023, uma escolha pessoal do presidente Lula. A insatisfação dos funcionários aumentou depois que Postman anunciou a criação da Fundação Público-Privada IBGE+, para arrecadar mais recursos. 2 diretores importantes pediram exoneração dos cargos e outros 2 foram demitidos. Os servidores alegam que a nova fundação coloca em risco a credibilidade e a autonomia do Instituto. Envolve muitas situações de conflito de interesse, até que ponto, qual que é o limite ali entre esse interesse privado e o interesse público e as orientações internacionais e técnicas e normas e os princípios constitucionais que a gente tem que cumprir. Servidores protestaram contra o IBGE+, na frente da sede do Instituto, no Rio de Janeiro. Nós estamos lutando contra a Fundação Pública de Direito Privado, que cria um IBGE paralelo e não vai fortalecer a instituição. O IBGE é considerado um órgão estratégico para o país. Mesmo assim, enfrenta dificuldades orçamentárias que interferem em sua produção e que dificultam a realização de pesquisas importantes. Diante de tantos protestos e problemas, o governo federal voltou atrás e decidiu suspender temporariamente a criação do IBGE+. O Ministério do Planejamento disse que estuda modelos alternativos para a fundação e que o assunto será discutido com o Congresso. Nós não podemos falar em investimentos privados no IBGE. O que o IBGE, no máximo, poderia estar aberto a receber são demandas de determinados setores, como, por exemplo, empresas que atuam realizando pesquisas estatísticas. E aí, neste caso, a gente poderia pensar uma equipe formada por funcionários do IBGE e que seria contratada. E isto já ocorre. Esse que falou no final da reportagem foi Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE. Márcio Postman ontem participou de um evento de lançamento do plano de trabalho do IBGE e disse o seguinte: há questionamentos e resistência que são normais numa gestão democrática. Só numa gestão democrática é possível haver manifestações. Diante do subfinanciamento, é necessário tomar decisões. De acordo com o presidente do IBGE, a gestão tem o papel de estabilizar através do diálogo dos servidores após o Instituto ter lidado com um período de enfraquecimento. Ele acredita que a resistência por parte dos servidores à criação da Fundação IBGE+, ocorre em função de receios sobre eventual privatização da atividade do órgão. Segundo Márcio Postman, a iniciativa vai proporcionar recursos financeiros complementares para o Instituto. Ele, nesse evento, depois numa conversa com jornalistas, disse que esse tema
das fundações é um tema que gera controvérsia, não apenas no IBGE. Há uma perspectiva de entender que uma fundação dessa natureza poderia levar a uma espécie de privatização. Pelo contrário, são modelos necessários para ampliar o orçamento e permitir a inovação tecnológica absolutamente necessário nos dias de hoje. E diz que pedido da oposição e críticas são tratados como normais. Não é normal o que está acontecendo no IBGE, Márcio Postman. Não é normal. Nunca o IBGE esteve tanto em evidência. O IBGE é um cargo técnico que serve para alimentar o país com dados que daqui para frente. Saiu o dado, você tem uma noção de qual a política pública precisa ser aplicada. Se o dado perde a credibilidade, a política pública também não terá credibilidade. Agora, essa insistência no cargo de Márcio Postman é que me surpreende, porque é desde 2023 essa cobrança, no passado intensificada. Surgiu com uma reportagem da revista Piauí, que basicamente escancarou o que estava acontecendo, que o Sandro Barbosa resumiu muito bem agora na reportagem. Mas até quando vai durar, fica uma grande questão. Não entendo, sinceramente, o desgaste pessoal de Márcio Postman e o desgaste do governo Lula, com um instituto que não dá voto, mas pode tirar. Às 11h26, uma última informação antes de nós passarmos a bola para o esporte. Você sabe que os Jogos Pan-Americanos já estão definindo as suas próximas sedes. São Paulo se colocou como uma sede para o PAN de 2031. Recuou no último dia 16, no meio do mês, recuou. E agora declara apoio a uma outra candidatura no Brasil. O Pan-Americano de 2031 pode acontecer numa parceria entre Rio de Janeiro e Niterói. A Giovana Faria conta pra gente um pouco mais sobre essa campanha, inclusive conversando com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Os principais centros, quadras e estádios para as competições já estão prontos. O legado olímpico é um dos principais argumentos usados pelos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói para vencerem a corrida pela sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Os investimentos para as Olimpíadas de 2016 ainda estão em funcionamento e apenas receberiam reformas pontuais. A estrutura está pronta. É muito pouco que precisa fazer e serão estruturas provisórias. A gente vai poder dar muito foco no esporte e no legado também. A gente quer um centro de treinamento que possa contemplar um alojamento, um refeitório, que os atletas possam ficar hospedados aqui treinando e uma pista de atletismo para resgatar isso. O Comitê Olímpico do Brasil aprovou nesta quarta-feira a candidatura conjunta das duas cidades. Entre os argumentos, a Vila Pan-Americana foi anunciada para construção na zona portuária do Rio. Isso por ser ao lado da Ponte Rio-Niterói e ter a facilidade de levar o atleta em até 40 minutos para qualquer local de prova. Agora a decisão está nas mãos da Organização Desportiva Pan-Americana e só será anunciada em agosto. Se a candidatura conjunta do Rio e de Niterói for a escolhida, essa será a segunda vez do Brasil como casa dos Jogos. Terceira, na verdade, né? Em 63, São Paulo foi sede dos Jogos Pan-Americanos. Em 2007, o Rio de Janeiro foi sede do PAN. Então seria a segunda vez do Rio de Janeiro. Quem sabe Pan-Americano em 2031 de volta ao Brasil. Às 11h28, Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua parceria, agradecendo aos ouvintes que nos mandaram mensagem, não tivemos tempo de ler todas. Alô, Adriano Vermelho, muito obrigado a você pela mensagem também. Trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica, substituição durante a partida e a central técnica a cargo da coordenação do Gil Kleber. A partir de agora, Carlos Henrique comanda o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira e continue na Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Derby 209, no Paulistão 2025. Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e os destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta